esperar um pouco aqui para essa galera. Boa noite, tudo bem com vocês? Esperando aqui para a galera entrar, para eu começar a falar hoje, falar sobre os mitos sobre a hipnose. Esse é o tema hoje dessa live. Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas sobre a hipnose, como funciona. Vamos dar um tempinho aqui para toda a galera entrar. Isso, boa noite, quem está chegando aí. Vamos começar a falar sobre o que é hipnose. As pessoas que têm dúvida, as pessoas que querem saber. E hoje eu vou falar as coisas que são verdade e as que são mentiras sobre a hipnose. As pessoas têm dúvida. Gente, quem está entrando aí, que é da minha fanpage, é o seguinte, é porque deu um probleminha lá, então estou tendo que fazer aqui por aqui mesmo, tá? No Facebook, nesse canal aqui. Bem, o que é hipnose, gente? O que é hipnose? A hipnose, gente, é um conjunto. Boa noite para quem está chegando agora. Hipnose, gente, é um conjunto de fenômenos específicos, naturais da mente. Agora um minutinho, por favor, gente, vou acender a luz só aqui. Isso, clarear um pouquinho mais, né? Tudo bem com vocês? Boa noite para quem está aí, Marcos Roberto. Deixa eu ver quem mais aqui. O Rogério. Tá bom, Rogério? Quanto tempo, hein? Rogério Palade. Tudo bem com você, Rogério? Bem, como a hipnoterapia ela pode fazer diferença na vida das pessoas hoje? Meu nome, para quem não conhece, é Adilson. Sou psicanalista e hipnoterapeuta. E o que tem acontecido? Tem acontecido um boom, tem surgido uma ferramenta poderosa hoje para tratar emoções, para tratar questões emocionais das pessoas, tratar doenças, para que não desenvolvam doenças psicossomáticas. O que seria isso então, a hipnose? Seria balela, é mentira, não funciona, é coisa do diabo, entendeu? Um monte de coisa suja, feitiçaria. O que seria hipnose? Hipnose, gente, é simplesmente ciência, é uma ferramenta. Hipnose é um conjunto de fenômenos assim naturais da mente que produzem assim impactos diferentes, tanto físicos quanto psíquicos nas pessoas. Esses fenômenos assim poderão, assim, eles podem ser induzidos ou autoinduzidos através de estímulo proveniente dos 5 sentidos da gente, assim, sejam eles conscientes ou não. Então a hipnose é isso. A hipnose não é um bicho de 7 cabeças, não é o diabo mexendo na mente do fulano, não é isso não. Isso é nível alma, isso aí é corpo, é mente, entendeu? Então, o que é? Exemplo, vou dar um exemplo sobre isso. Todas as pessoas são suscetíveis, todas as pessoas são hipnotizáveis. Nossa, Luiz, o que é isso, Adilson? Como você está falando isso, Adilson? Que todas as pessoas são hipnotizáveis? Sim, são. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo, quando você está assistindo a televisão, boa noite, Alípio, boa noite, todo mundo que está chegando aí. Estamos falando sobre os mitos da hipnose, o que é hipnose. Agora estou falando nesse início, nessa introdução. Então, a televisão, por exemplo, ela hipnotiza. Quando você senta na frente da televisão, tem pessoa que fica 5 horas na frente de uma televisão. Ela começa a ver um programa, ele vai emendando, se brincar, não levanta nem para tomar água. Então, aquela pessoa, ela está hipnotizada. Hipnotizado não quer dizer que a pessoa ela tem que apagar, desmaiar para estar hipnotizada, não, entende? Filmes, por exemplo, quando as pessoas estão assistindo filme, o que acontece? As pessoas, elas choram,
elas ficam presas naquele filme, elas se atêm àquilo, elas focam naquele filme. Então tudo que foca, que você concentra naquilo, você está hipnotizado. Celular hipnotiza, jogos, sejam eles games, o futebol na televisão, lá no campo, quando você está lá, você fica doido. Camarada, ontem teve um jogo do Flamengo aí, com Grêmio, não sei o que, a galera senta ali na frente da televisão ali, você pode dar tiro no pé dos caras, que os caras não saem da frente da televisão. Que é isso? As pessoas estão focadas naquilo. Então isso quer dizer o quê? Você está hipnotizado naquilo. Então hipnotizado não é você apagar, desmaiar, não. Você, com olhos abertos, você fica hipnotizado, entendeu? Hipnotizar é isso. Mas para que serve hipnose? Quais as hipnoses que existem? Existem 3 tipos de hipnose que são muito interessantes, que eu anotei para poder falar com vocês. A primeira hipnose que existe é a hipnose de palco. Hipnose de palco. Então é um entretenimento, é aquela hipnose de entretenimento. É aquela que as pessoas costumam mais a ver na televisão, que faz a pessoa comer cebola como se fosse uma maçã, faz a pessoa, por exemplo, colar as mãos, faz a pessoa ver o ídolo dela ali, o ator ou o cantor que ela gosta, entende? E isso aí, etc, essas coisas. Então acontece, essa hipnose é uma hipnose de palco, aquela que vai na televisão. A outra hipnose que nós temos é a street hipnose, que ela chama de street hipnose, que é a hipnose de rua, é aquela que a pessoa sai para a rua para poder encontrar pessoas e hipnotizar. Também é um entretenimento. Então, assim, ela é uma coisa bem agradável para brincar com as pessoas, para agradar as pessoas, cola a mão, faz a pessoa sorrir, faz a pessoa chorar, faz a pessoa, entende? Brinca com a pessoa muito, envolve a pessoa nessas brincadeiras. Então, é uma coisa bem circense, bem brincalhona mesmo, bem pueril, para descontrair mesmo. E a outra, terceira hipnose que tem o estilo é a hipnose clínica. Essa hipnose clínica, a qual, por exemplo, eu trabalho, que é a hipnose que eu estou no consultório aqui, eu atendo no consultório, então é a hipnose clínica. É uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta que ajuda as pessoas emocionalmente, trata traumas, fobias, depressão e por aí vai, entende? Essas doenças emocionais que surgem nas pessoas. Então esses são os 3 tipos de hipnose. Agora vamos partir para os mitos. Eu quero partir para os mitos, os que são mitos e os que são verdades sobre hipnose. Mas alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de perguntar. Às vezes você quer esclarecer alguma coisa mais, você tem alguma dúvida. Espero que tenha sido bem claro com vocês sobre isso, para que você fique bem à vontade, tá? A gente tirar dúvidas, ficar bem intimista mesmo, trocar uma ideia sobre isso. Bem, então vou continuar. O que são mitos e verdades? Vamos ver aqui. Primeira coisa que eu separei, que acontece muito, e são as perguntas que as pessoas geralmente fazem, as dúvidas que elas têm. O hipnotizado, ele perde a consciência dele. Isso é mentira, isso é mito. É um mito, a pessoa não desmaia, a pessoa não fica desligada, a pessoa percebe as coisas que acontecem, a pessoa não fica desligada, não. Então isso é mito. É a primeira coisa, então. O hipnotizado perde a consciência? Não, é mentira isso. Isso às vezes gera medo nas pessoas. Por isso tem pessoas às vezes, não, eu vou no hipnoterapeuta, vou participar de uma hipnose e morro de medo. Morre de medo por quê? Porque isso é passado pela mídia. Então acontece. Quer ver uma coisa como que é interessante? A segunda pergunta que eu vou fazer, que geralmente acontece. Tudo bem, Celinha? Boa noite. A hipnose ela produz efeitos negativos? Ela faz mal para a gente? Não, é mito também. O que a hipnose faz? Ela te relaxa. Ela relaxa. Então, pessoas que têm dificuldade de relaxamento, o que vai acontecer com ela? Essa pessoa vai treinando. Ela vai treinando e ela vai aprendendo a relaxar, que é uma coisa que as pessoas hoje estão perdendo muito. Por quê? Porque essa hiperatividade de hoje, esse corre para lá, corre para cá que as pessoas estão,
elas inclusive geram um estresse e muitas das vezes até a depressão, porque a pessoa corre para lá, não tem tempo para ela nunca, é só resolvendo para lá a correria, entendeu? E a pessoa se esquece um pouco de si. Aí o que acontece? A pessoa não se percebe, ela não consegue analisar quando ela tá com um início de depressão, ela não consegue quando ela está com um estresse acima do normal, entende? É só mesmo quando a pessoa desmaia na rua, passando mal, que ela percebe. Então, o que a hipnose faz? Ela relaxa, ela faz você se voltar um pouco para você, então você relaxa, e quando você sai desse estado de relaxamento, você sai leve, você sai como se você estivesse flutuando. Então a hipnose, ela não faz mal para ninguém, ela não vai matar você, ela não vai te causar dano nenhum, dano algum ela vai fazer com você. A terceira coisa, vou citar uma coisa interessante, dar um exemplo para vocês, dessa hipnose, geralmente propagandas, vocês lembram de uma propaganda que tinha, eu lembrei esses dias, estava lembrando, até para citar para vocês, tinha um desenho, vocês lembram daquele desenho do Mowgli? Eu estava até falando sobre isso, desenho do Mowgli tinha uma cobra que chamava Kaa, a cobra lá, no desenho, e essa cobra, ela hipnotizava as pessoas, não sei se vocês lembram de fazer aquele desenho no olho dela, rodava e ela hipnotizava o Mowgli, ou hipnotizava alguém, e a pessoa perdia a vontade própria. Então, aquilo é mito. Aquilo, por exemplo, os desenhos e filmes passam aquilo para as pessoas. Aí acontece, sobrecarregam as pessoas, as pessoas de crenças limitantes. Então, acontece, ela passa a acreditar que a hipnose faz aquilo lá, que a hipnose é feitiçaria, que a hipnose vai tirar a vontade própria dela, que vai apagar a mente dela. Então, é pura mentira isso aí. Lembrou lá? Outro comercial interessante que vocês vão lembrar. Principalmente os chocólatras, quem gosta de chocolate aí pra caramba. Vocês lembram daquele comercial assim, compre batom, compre batom. Vocês lembraram disso? Lembra do batomzinho lá da Garoto? Acho que é Garoto. Tinha um batomzinho lá que falava compre batom. Então acontece, aquilo lá é como se controlasse a pessoa, fizesse a pessoa comprar à força, entendeu? E não é assim que a hipnose faz, não é assim que ela funciona, entendeu? Então vamos para o terceiro mito, mito ou verdade, vamos ver aqui. Adriana, boa noite, tudo bem? Bem aqui. O terceiro que eu separei aqui, terceira questão, é assim, a hipnose, ela trata doenças. Trata, gente, isso é verdade, isso não é mito não. Ela trata, a hipnose clínica, ela trata isso. Como que ela trata? O que ela trata? Então ela trata a ansiedade, ela trata a depressão, ela trata transtornos, ela trata fobias, o que mais? Ela trata traumas, gagueira, entendeu? Então ela trata isso. Então isso é verdade, a hipnose trata doenças emocionais, de cunho emocional. A hipnose muda valores, esse é o quarto, ele muda valores, algum valor da vida da gente, da nossa vida? Não, isso também é mito, não muda. Porém, a hipnose faz o quê? Ela não muda seus valores éticos e nem morais, ela não faz isso. Mas o que ela faz? Ela muda comportamentos. Então, por exemplo, através da hipnose, por exemplo, ela pode mudar o seu comportamento a partir do momento que você se permite, sempre assim, você precisa se permitir, querer aquilo, participar daquela coisa. E acontece, ela muda o seu comportamento. Que sentido? Se você quer parar de fumar e você se permite, a hipnose, ela te ajuda a parar de fumar. Entendeu? Agora, os valores morais, ela não muda. Então, ela não vai fazer você tirar a sua roupa à força para você ficar nu perto do hipnoterapeuta, ou fazer isso. Não, você vai abrir os olhos e o que vai acontecer? Você vai sair fora, não vai funcionar aquilo com você, porque ela não induz você à força, de forma alguma. Você está ciente de tudo que acontece, tá bom? Então vamos para o próximo. A hipnose, ela desliga o cliente?
ela faz você ser apagado, você vai desmaiar, vai acontecer isso com você? Não, não acontece isso. Durante a hipnose, gente, a pessoa continua se relacionando com o espaço e as pessoas. Tá? Não, a pessoa não desmaia, não. A pessoa participa daquilo. É tão interessante, por exemplo, que você sente, por exemplo, você sente que os sentidos, eles ficam muito à flor da pele. Então, sua audição, você percebe tudo que está acontecendo à sua volta. Entendeu? Então, você está percebendo tudo que está à sua volta. Você fica à flor da pele. Então, você não desmaia. Você percebe tudo. Então, ninguém vai fazer nada com você que você não possa interromper aquele processo. Entendeu? Outro, a hipnose acelera tratamentos. Isso é verdade, viu, gente? Isso é real. A hipnose serve como assim, um catalisador, sabe? Quando ele é utilizado em conjunto com outras intervenções. Ô Magno, boa noite, tudo bem? Então, assim, a hipnose serve como um catalisador quando você utiliza ela em conjunto com outras intervenções, assim, reduzindo, sabe? Você reduz a maneira, o tempo de espera. Então, quando você usa a hipnoterapia, você reduz aquele tempo de tratamento. Então, ele reduz o tempo, ele não arrasta, por exemplo, num tratamento de 2 anos, 3 anos arrastando você. Então, a resposta do tratamento da hipnoterapia, ela é mais rápida, ela é mais, sabe, ela é mais pontual, ela bate mesmo nas causas e ela vem resolvendo os problemas de forma mais rápida. Então, ela não fica enrolando, arrastando as pessoas durante anos. Não, é aquela famosa, aquela decisão que é tomada mesmo, ou vai ou racha, entendeu? Ou vai ou racha. O problema é resolvido. Então, a hipnoterapia trabalha com isso. Outra coisa muito interessante, que as pessoas têm dúvida. Hipnose inibe o livre-arbítrio? Tira a sua vontade? Não, isso é mito também, é mentira. Não faz isso. Tudo que acontece é com a sua permissão. A hipnose ela é permissiva. Nenhuma pessoa que está sendo hipnotizada, gente, faz aquilo que não quer. Tá vendo? É como se você estivesse no seu estado normal, natural. Ou seja, assim, o seu livre-arbítrio permanece durante toda a hipnose, não vai ter problema. Você não vai sumir, a pessoa não vai te roubar, a pessoa não vai pegar nada seu. Não adianta a pessoa falar para você, me dá isso aí, que você agora é meu escravo. A pessoa não vai fazer isso com você, não. Entende? Não existe isso, isso é mentira. Não funciona. Então, inibe a sua força de vontade, tira a sua força de vontade, rouba o seu livre-arbítrio? De forma alguma. Então, isso é outro mito também, outra mentira. Hipnose pode aprisionar? Não, nós acabamos de falar sobre isso. Então, a hipnose ela não vai te aprisionar sua mente, não vai apagar sua mente. O máximo que pode acontecer quando você participa da hipnoterapia, se o hipnoterapeuta parar de falar com você, de dar aquele GPS, porque o hipnoterapeuta é o seguinte, é como se fosse um GPS, ele vai dando o direcionamento para você, mas tudo acontece através da sua mente. Não é o hipnoterapeuta que faz feitiçaria com você ou faz alguma coisa te induzindo aquilo, não, ele te dá a sugestão e vai te direcionando, levando para aquele caminho para tratar um trauma, fazer alguma coisa para te ajudar, entendeu? Hipnose, ela possibilita o autoconhecimento? É outra coisa que as pessoas têm dúvida. A hipnose, ela pode te ajudar no autoconhecimento, no crescimento pessoal? Pode, isso é verdade. Por que é verdade? Porque a partir do momento que você trabalha foco, concentração, confiança, autoestima, a pessoa, ela melhora. Quando ela melhora, ela passa a confiar mais nela, ela passa a dar crédito para ela mesma. O que vai acontecer? Ela melhora, ela se sente bem, ela vai se sentir energizada, ela vai correr mais atrás. Quem gosta de falar muito disso, que eu cito muito do livro dele, do Tony Robbins, ele fala muito assim, a clareza da meta, ela faz com que você possa atingir aquela meta com maior facilidade.
você não vai desistir. Mas facilidade em que sentido? É que você não vai desistir facilmente da meta. Por quê? Porque você tem uma clareza, você consegue enxergar. Você consegue enxergar. O que é isso para você enxergar? É foco. Então, o que falta hoje para as pessoas muitas das vezes? Pessoas às vezes que eu atendo aqui. Falta foco para a pessoa não consegue estudar. Ela não consegue, ela lê, mas ela não consegue extrair, sabe, o melhor daquele texto que ela está lendo, porque está faltando foco, está faltando concentração. Às vezes a pessoa não está produzindo no trabalho porque está faltando foco, porque ela está estressada e o estresse tira ela de foco. Aí acontece, a hipnoterapia trabalha com isso, trazendo foco novamente e trazendo concentração novamente, tirando o estresse. O que vai acontecer? Essa pessoa vai passar a produzir muito mais. Entendeu? Assim que funciona a hipnoterapia. Eu queria perguntar, vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para fazer sobre isso, que eu possa tirar, uma dúvida que vocês têm, que eu possa tirar, possa ajudar vocês? Eu vou abrir esse espacinho para a gente trocando a ideia sobre isso. O que vocês precisam saber sobre isso? Logo também, viu, gente, eu vou estar começando a dar alguns cursos de hipnose, vou também estar dando os cursos de PNL, trabalhando, fazendo isso, ensinando as pessoas para tirar mais dúvidas. Então, tanto online quanto presencial, eu quero começar a dar os cursos aí. Mas eu vou continuar dando umas lives, complementando, fazendo as coisas, e disseminando mais a hipnose, porque é uma ferramenta poderosa que realmente ajuda pessoas. Tem muita pessoa depressiva, tem muita pessoa suicidando, tem muita pessoa com doenças psicossomáticas, entendeu? E a gente fica muito feliz. Eu lembro quando eu comecei a mexer com a hipnose, para mim era um sonho, era uma coisa surreal. Eu achei, por exemplo, nunca acreditava que isso existia. Achava que era coisa da cabeça, achava que era coisa assim que as pessoas inventavam aquilo, entendeu? Que aquilo era forjado, que o cara estava fingindo que estava participando. E eu acredito que tem muita gente que acredita assim ainda, que a pessoa ela não é hipnotizada, ela está fingindo. Aquilo ali é tudo armado para poder enganar as pessoas. Não, ela realmente funciona. Eu percebi isso, foi no ano de 1998, quando eu fui atender um aluno meu na época, e eu comecei a usar algumas técnicas que eu estava trabalhando. O que a gente tinha muito acesso, tinha muito pouco material de hipnose na época. Então tinha muito material em inglês, essas coisas. Então tinha muito pouco material. Então eu estava querendo fazer um curso de musicoterapia. Eu era músico. Então assim, eu estava querendo fazer musicoterapia, que era um curso novo que tinha saído. Então eu lia muito musicoterapia. Eu comecei a usar aquele processo com um aluno meu. E esse aluno meu, ele entrou em transe. Mas assim, ele não desmaiou, não apagou. E eu vi aquilo, e ele melhorou de uma situação que ele estava passando, uma dificuldade. E eu falei, gente, mas que interessante isso. Mas eu ficava viajando tocando, então eu não me ative a aprofundar naquilo na época. Aí depois, quando me deu aquele clique, eu falei assim, nossa, eu vou participar. Eu fui estudar hipnose, estudei até com o Lucas Naves, que é um dos mestres aí mesmo da hipnoterapia, o camarada é o cara aí mesmo na área. Então, eu fui fazer o curso com ele, eu fui entender melhor. Eu fui entendendo, fui estudando. Eu vou falar para vocês, se alguém quer entrar nessa área para poder disseminar, ajudar pessoas com problemas emocionais, gente, leia. É necessário que você leia muito, estude muito, porque é o caminho. Você tem que ler, tem que estudar, ler e estudar, aplicar, praticar, entendeu? Sempre, mas é necessário ler. Tem um livro muito interessante que eu estou lendo, que eu li na época, que ele chama O Poder do Subconsciente. É do Joseph Murphy esse livro. Gente, esse livro é poderoso mesmo. Se você puder ler, leia. Eu vou fazer umas novas lives, continuar fazendo lives, vou trazer alguns materiais interessantes para quem quer conhecer um pouquinho mais, que são os livros para aquelas pessoas que querem iniciar nessa área, conhecer um pouquinho mais. Então você vai ver assim que é incrível
o poder do subconsciente, o poder da mente, como a mente da gente é forte, sabe? E como a gente usa ela como uma ferramenta em prol de ajudar pessoas. Mas as pessoas, elas não entram na hipnose ou na hipnoterapia, elas não entram pensando só em ganhar dinheiro. É necessário que essas pessoas entrem com o intuito de ajudar pessoas. Porque o ganho financeiro, logicamente, vai vir, mas é preciso que a pessoa tenha a intenção de querer ajudar as outras pessoas. Isso que é importante. E você vê as pessoas saindo do seu consultório, da clínica, saindo, as pessoas sorridentes, as pessoas se sentindo bem, relaxadas. Você fica, isso é o céu, gente, é uma maravilha. Você vê as pessoas bem de saúde mental, emocional, é muito legal, as pessoas se sentindo bem, sabe? É interessante. Bem, tem alguma dúvida? Se não tiver, gente, eu já vou chegando ao fim, encerrando, porque essa live é bem curtinha, para ela não ficar muito longa e pesada, mas eu vou deixar ela, eu vou colocar ela, vou postar ela, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Então vou colocar, só você procurar Sou Hipnoses, que você vai me achar sempre, e certamente eu vou voltar com outras lives. Vou explicar um pouquinho mais depois sobre regressão, vou explicar um pouquinho como funcionam as pseudo-hipnoses, vou começar a explicar e a gente vai se encontrar muito aí. Daí você vai entrando. Hoje eu tive que vir fazer aqui aberto, então siga lá a minha fanpage, que é muito interessante, porque na fanpage eu vou estar colocando muito material na fanpage, tá? Então assim, acho que eu já mandei convite para vocês, mas eu vou mandar de novo. Então participa da fanpage, porque na fanpage eu vou estar colocando alguns materiais e alguns vídeos interessantes para poder ajudar vocês, tá bom? Então uma boa noite, tudo de bom, muito obrigado a todos vocês que estão participando e participaram aqui. É um prazer ter vocês aqui e espero vê-los novamente trazendo mais matérias, trazendo mais vídeos, explicando para vocês como a hipnose funciona, como a hipnoterapia é poderosa, como a PNL é poderosa, progressão neurolinguística, e abrindo a mente das pessoas, disseminando para que as pessoas, para que a hipnose cresça e maior número de pessoas sejam tratadas emocionalmente pela hipnose, tá? Fica com Deus, uma boa noite para vocês. O meu WhatsApp é 34 99234 3502. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, fica à vontade, esse é o número que eu atendo. Então qualquer coisa vocês me mandem, que eu atendo tanto online como atendo também presencial. Aí a gente vai conversando, tá bom? Fique com Deus, qualquer dúvida, dá o grito, tamo junto. Até a próxima. Fique com Deus, até mais.